E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafa Alves. A ideia aqui do vídeo de hoje é orientar vocês em relação ao material do Plano de Estudo Tutorado do Ensino Médio oferecido pelo Estado de Minas para o estudo à distância nesse período de pandemia e isolamento social. O vídeo a seguir são orientações em relação às atividades do volume 1 do PET de Sociologia. Leiam o material de vocês e sigam também as teleaulas na Rede Minas. Na programação, se liga na educação. Na semana 1, Trabalho Político e Ideologia, temos aqui 3 perguntas voltadas a essa discussão em relação ao trabalho. Na alternativa 1 e 2, temos um quadro para analisarmos, onde trazem aí dados sobre escolaridade entre preto e pardo com os brancos na sociedade brasileira. Essa questão analisaremos uma desigualdade de acesso e uma desigualdade de escolaridade. Vamos lá então. Na questão 1, pergunta: analise a tabela sobre rendimento médio, real, habituado, recebido no trabalho principal segundo a cor ou raça e ano de estudo. Analisando a tabela acima, todas as alternativas estão corretas, exceto na alternativa A, temos aí: em todas as cidades estudadas, os pretos e pardos recebem menores salários que os brancos. Esse fato ele vai sendo contextualizado ao analisarmos aqui o total nos estudos. Trazendo esse total, é observado então essa questão de menores salários, sim, de pretos e pardos em relação a brancos. Alternativa B. Belo Horizonte é o local onde os pretos e pardos, com 11 anos ou mais de estudo, recebem os melhores salários. Vamos lá então analisarmos a cidade de Belo Horizonte. Se você olhar o número aí, ele é superior às demais cidades. Então, temos uma alternativa correta. A alternativa é: nas cidades nordestinas, pretos e pardos, com menos de um ano de estudo, recebem os mais baixos salários entre todos os estados analisados. Se você analisar aqui as cidades apenas de Recife e Salvador, começará a observar, sim, que eles têm um menor índice comparado aos outros municípios. Então, temos aí uma alternativa correta também. Alternativa D. Tanto entre brancos quanto entre pardos e pretos, o fato de terem estudado por mais tempo lhe permite receber maiores salários. Claro, esse fator ele é observado, porque aqui nós não temos apenas uma desigualdade racial presente, mas também temos uma desigualdade de acesso a estudo. Quanto mais estudo, tende a ter mais acesso a melhores recursos, seja isso entre pretos e pardos ou entre brancos. Esse dado ele também envolve outra desigualdade, além da questão étnico-racial. Por fim, temos aí a alternativa C. Em São Paulo, não há grande variação salarial entre brancos e pretos e pardos, com 11 ou mais de estudo. Vamos lá então em São Paulo para observar isso. A diferença ela é gritante. Então nós temos aí uma alternativa errada. Chegamos aí a uma conclusão da nossa alternativa aqui 1. Questão 2. Ainda analisando a tabela da questão 1, podemos afirmar: na alternativa A temos que há um grande reflexo da desigualdade de gênero no que diz respeito à questão salarial. Não estamos falando de questão de gênero aqui, então descartamos uma alternativa. A alternativa é que o mercado é um grande promotor tanto da igualdade de gênero quanto da igualdade racial. Infelizmente, a gente sabe que na nossa realidade nós temos tanto uma desigualdade étnico-racial, que foi exposta pela tabela, quanto também uma desigualdade de gênero para analisarmos aqui em questão. Alternativa D, que não há um grande reflexo da desigualdade de gênero no que diz respeito à questão. Na verdade, não há uma questão de gênero aqui, mas não é o que a tabela afirma. Vamos parar para analisar essa questão aí melhor. Questão C, que não há um grande reflexo da desigualdade racial no que diz respeito à questão salarial. Nós temos aqui um ponto totalmente descartável, porque o objetivo aqui é observar essa desigualdade na questão salarial. Por fim, alternativa B,
que há um grande reflexo da desigualdade racial no que diz respeito à questão salarial. É sim o objetivo maior dessa tabela, refletir essa desigualdade racial no que diz respeito à questão salarial. Vamos lá para a nossa última alternativa aqui da semana 1. Lembrando vocês que teremos ainda a semana 2 nesse vídeo. Questão 3. Observe a tabela. Na tabela quadro 1, impactos trabalhistas da educação, temos aqui novamente uma reflexão sobre a questão escolaridade e acesso ao mercado de trabalho, não especificando aqui a questão étnico-racial, mas de uma forma geral, o que eu falei anteriormente, que a desigualdade exposta na tabela anterior não é uma questão apenas de cor ou raça, mas também é uma questão social. Segundo a tabela, qual alternativa pode ser considerada correta? Alternativa A. A maior taxa de ocupação está entre as pessoas que completaram o ensino médio. Quando a gente analisa a tabela, não é esse dado que oferece, mas sim o de ensino superior. Alternativa B. A menor jornada de trabalho é cumprida pelas pessoas que cursaram até o ensino fundamental. Não é o que observamos aqui. Na verdade, as pessoas que cursam até o ensino fundamental têm uma alta taxa de jornada comparada aqui. A alternativa é: todas as alternativas estão corretas. Por mais que ainda faltam 2 alternativas para analisarmos, mas já temos 2 erradas, ou seja, descartamos a E e já temos 3 erradas em questão. Alternativa D, que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Por mais que essa discriminação ocorra, não é o nosso ponto aqui em análise. Nós temos que entender a análise da tabela. Então, temos aqui descartar essa alternativa. Por fim, alternativa C. Quem recebe os maiores salários são as pessoas que estudaram até a pós-graduação. Então, chegamos aí a uma análise mais concreta e real da tabela. Ao observarmos aí, os melhores salários estão lá aos trabalhadores com pós-graduações. Pessoal, segue aí um modelo de gabarito para vocês fazerem no seu caderno. Peço a vocês, façam aí no seu caderno, depois vai ter uma orientação no final aí sobre a postagem dessas atividades. Vamos lá então para a nossa semana 2. Trabalho, política e ideologia. Novamente lembrando vocês, leiam o material para poderem aprofundar nos estudos dessas atividades. Nessa leitura aqui, nos deparamos também com a discussão sobre trabalho. É importante lembrarmos aqui que essa discussão, para você, aluno do 3º ano, que trabalhou comigo, Sociologia, tivemos a oportunidade de fazermos no 2º ano. Então, é meio que uma revisão aqui do conteúdo do 2º ano que vocês tiveram comigo. Vamos lá, então. Questão 1. O materialismo histórico, dialético, é o método de análise da sociedade criada por Karl Marx, um dos clássicos da sociologia. A respeito desse método, é possível afirmar que essa leitura sobre o método do materialismo histórico em Marx e a dialética, é importante lembrarmos que para Marx as relações sociais estão ligadas à relação de produção. E o método dele de análise é principalmente um fator histórico das relações de produção. Onde temos aqui para Marx do processo dialético, onde nesse processo dialético houve as transformações da sociedade desde o comunismo primitivo a chegarmos no capitalismo que estamos aqui presente, que marca para Marx os avanços da ciência e da tecnologia no mundo do trabalho. Vamos lá então para nossas alternativas. Alternativa A. O materialismo explica que as condições materiais de existência não são fatores determinados para o modo de ser e pensar de cada um. Na verdade, isso aqui seria o contrário. O materialismo ele é influente demais no modo de pensar e agir dos indivíduos, na leitura aqui em Marx. Vamos lembrar isso aí, porque é fundamental para a nossa questão aqui. A alternativa é: a base material ou econômica constitui a superestrutura da sociedade, que exerce influência direta na infraestrutura da sociedade, ou seja, nas instituições jurídicas, políticas e ideológicas. Na verdade, que é um oposto. A base material e econômica, elas estão na infraestrutura, que seria a base ali
da sociedade, que envolve a força de trabalho, o trabalhador em questão. Já a infraestrutura envolve esse processo da ideologia, da política e do poder judiciário também sobre a questão da infraestrutura. É uma leitura importante também em Marx, mas que aqui na apresentação vem de uma forma oposta. Alternativa B. A sociedade e a política surgem da ação da natureza e não da ação concreta dos seres humanos no tempo. Isso que para Marx é algo fora de contexto. Na realidade, os seres humanos e o tempo, a história que faz essa condição da sociedade e o surgimento da política e das relações sociais, da relação de produção e tudo mais. Alternativa D. A história é um processo contínuo e linear. Logo, a realidade é estática e o movimento da história possui uma base material e econômica, mas não obedece a um movimento dialético. Aí é o grande erro dessa alternativa. A história ela é ligada diretamente ao movimento dialético, sempre num processo que está ali em transformação da sociedade. Chegamos então na nossa última alternativa aqui para analisarmos. Alternativa C. Alternativa C. O materialismo explica que são as relações sociais da produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. Esse é um ponto que nós já tínhamos aqui abordado ao falarmos lá da alternativa A que estava errado. É um modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Temos aí um complementar de várias alternativas erradas e o motivo por que elas estavam erradas nessa alternativa. Então, chegamos aí a um ponto fundamental da nossa pergunta. Questão 2. Enem 2001. Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Nós temos aqui, logo em seguida do texto do Smith, A Riqueza das Nações, uma imagem também para contextualizar essa ideia do texto. Na charge aqui nos traz 2 trabalhadores e um coloca o outro. Vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa leitura aqui ela é bastante crítica e entra aqui uma reflexão sobre essa linha de montagem criada a partir do modelo de produção fordista e também marcado pela linha de pensamento taylorista nessa questão do fordismo. Essa reflexão crítica é algo que contextualiza desde o início do século XX para cá, como envolve também o sentido da alienação do trabalho. Vamos lá então para a nossa pergunta. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro ponto. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. É um ponto bem próximo, e sim, dos dois textos, né? Isso aí aproximou os dois textos, tanto a charge de Bob Tavis como o texto de Smith. 2. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Não, na realidade seria o oposto aí, né? Se você para analisar, seria mais o oposto aí, mas não é o contexto. Estamos eliminando a questão 2. 3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Sim, se você vai analisar, eles fazem pedaço da produção, mas eles não entendem o todo da produção. É uma das grandes críticas aí dessa ideia da esteira de produção, essa linha de produção fordista. Dentre as alternativas, apenas a 1 está correta, mas temos a 3 também. Então, a nossa alternativa aqui ficaria 1 e 3 estão corretas. Dentre essas afirmações, apenas a letra B e a letra D é descartada porque a 2 está errada.
Como nós temos a 1 e a 3 certa, também destacamos aí que nem a letra A e nem a letra C também estaria certa, porque só afirma que uma das duas estão corretas. Então, só sobramos aí a alternativa E. Questão 3. A concepção de ideologia em Karl Marx contempla as dimensões expressas na alternativa a seguir, à exceção de uma. Assinale. Alternativa A. Representa as ideias de uma classe dominante. Quando falamos de ideologia, a classe dominante está ali presente. Alternativa B. Está subordinada às condições materiais de existência. Sim, a questão ideológica também envolve as condições materiais, lembrando que o materialismo para Marx, o materialismo histórico, ele é fundamental na sua análise. Alternativa C. É concebida com uma falsa consciência da realidade. A ideologia ela envolve esse sentido muitas vezes falso da realidade, o que cega o indivíduo naquela concepção de mundo. Alternativa D. Pertence ao campo da supraestrutura. Tínhamos falado na questão anterior e a ideologia entra nesse campo da supraestrutura, que está aí de uma forma superior à infraestrutura, que envolve as forças de trabalho, nessa relação de produção para Marx. Então, como a política, como a questão jurídica, aqui nessa leitura em Marx. Por fim, a alternativa é: desenvolve-se de forma independente das relações sociais. Na realidade, a ideologia precisa dessa questão das relações sociais para se estruturar. Então, chegamos aqui à nossa alternativa incorreta que procurávamos. Questão 4. Sobre a mais-valia, conceito de Karl Marx, o que é correto afirmar? Alternativa A. Karl Marx não tematizou a mais-valia, e sim afirmou que ela era própria do período medieval, quando as pessoas viviam nos feudos medievais. Na realidade, aqui nós descartamos totalmente. A mais-valia faz parte de um contexto da sociedade moderna capitalista. Alternativa B. A mais-valia é o lucro que a burguesia tem no fim do mês. Diferenças entre receitas e despesas adquiridas a partir da exploração do proletariado. Por mais que envolve essa questão do lucro, mas não é a definição real e básica aqui que nós estamos procurando no conceito de Marx. Alternativa C. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletariado, que administra as rendas obtidas. Totalmente fora de contexto aqui na leitura de Marx, né? Vamos descartar essa aí bem de cara, principalmente ao falar da administração de um proletariado aqui, já descartamos aí. Alternativa D. Karl Marx nunca falou em mais-valia, e sim os marxistas, que equivocadamente atribuem a Marx o termo. Na realidade, não, né? Tem alguns conceitos de Marx, como classe social, por exemplo, que de fato é uma linha mais criada pelos pensadores marxistas do que de fato Marx. Mas não é o fato aqui da mais-valia, que é a base da obra, O Capital, a grande obra aí no campo da ciência política, da ciência econômica, até mesmo da filosofia de Marx. A alternativa é a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto de trabalho, sem a qual não existe o capitalismo. Essa é a leitura marcante e crítica de Marx na questão da sociedade capitalista e a exploração da mão de obra do proletariado, dos trabalhadores. E aí chegamos a um conceito fundamental ao falarmos de mais-valia. Questão 5. UniOeste 2016. Burgueses e proletariados. A história de todas as sociedades até hoje existe e é a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição. Tem vivido numa guerra interrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que determinou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito. Uma leitura aqui de Marx e Engels no Manifesto Comunista. Assinale a alternativa correta para Karl Marx
como se originam as classes sociais. Assinale a alternativa correta para Karl Marx, como se originam as classes sociais. Alternativa A. As classes sociais se originam da diversidade entre governantes e governados. Não entra aqui a nossa discussão na leitura de Marx. Alternativa B. As classes sociais se originam da divisão entre os sexos. Também não é uma concepção de classe social aqui para nós. Alternativa C. As classes sociais se originam da divisão entre os garçons. E aí é bem fora de contexto, né, gente? Alternativa D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho. Temos um ponto aqui fundamental na leitura de Marx. Mas vamos lá para a alternativa E. A alternativa E. As classes sociais se originam da divisão das raças. Não é o ponto aqui em análise na leitura de Marx. Então, alternativa D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho. Pessoal, chegamos então no final da nossa semana 1 e semana 2. Semana que vem estarei com vocês com a nossa semana 3 e 4, comprometido. Segue aí o modelo do gabarito. Abaixo desse vídeo temos um link que vai te levar para responder essas perguntas em um gabarito feito na internet. Respondem lá, por favor. Não esqueça de colocar o seu nome e colocar a sua turma. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.